been quite a long evening here at the White House after President Donald Trump announced that the United States had struck the nuclear sites in Iran in Fordo, Isfahan, and Natanz. The U.S. president had indicated that he would take some time to make this decision, with White House Press Secretary Caroline Leavitt saying on Thursday it could take up to 2 weeks. But President Trump acted. What Trump said after announcing the strikes on Truth Social in a speech at the White House, he said that Iran's nuclear ambitions had been obliterated, that the bombardment had been a success. And remember, these were not easy strikes. These were bunker-busting bombs that had to be launched from B-2 bombers. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. And there had been some indication that the U.S. was ready to move, as commercial trackers had seen planes used to refuel these bombers leaving on Saturday from Missouri, but that appeared to be quite possibly something of a decoy mission. Obviously, the United States did not start this war with Iran. It began roughly a week ago when Israel struck Iran's nuclear facilities. The United States had largely tried to stay on the sidelines, even though it has supported Israel militarily, but that all changed with Trump's intervention. Iran has suggested that anyone who interfered with its nuclear program would be subject to attack. And so again, we're going to see what happens next, given what this means not just for Iran, not just for Israel, but possibly for the United States. Primeiro, vale aqui reconhecer que o motivo principal pelo qual a América realiza ataques a posições, a instalações nucleares iranianas, a exemplo do que fez em Líbia e não só, é para evitar confrontações no futuro, ok? Ou seja, o motivo pelo qual, não é, a América, ou os 5 membros das Nações Unidas controlam a produção de armas nucleares é para evitar confrontamentos no futuro. Okay? Quanto menos países tiverem armas nucleares, mais o mundo é controlado pelos 5. Quanto mais países tiverem, mais instável é o mundo, mais confrontamentos haverá. Portanto, não poderá ser, penso eu, simplesmente pelo motivo do Irão estar agora a lutar contra o Israel. Eu penso que o momento é oportuno, portanto, o contexto é oportuno, tem de haver algum motivo para eu poder atuar no teu país internamente, violando assim a tua soberania. Penso eu que o ataque é muito mais para prevenir o futuro, né, confrontamento, ameaças diretas entre a América e o Irão, como acontece hoje, essas ameaças entre a América e a Rússia e a América e a China, porque são países declaradamente detentores de armas nucleares. Okay? A Europa claramente não ameaça, do ponto de vista nuclear, a América, porque são parceiros da NATO, mas eu penso que a América faz isso para prevenir questões do futuro, porque para ser potência global, do ponto de vista econômico, militar e não só, você precisa estar acima de todos, precisa ter coisas que os demais não têm. Okay? Razão pela qual até hoje os países africanos ainda não produzem armas nucleares, porque há limitações, há proibições, também claro, né? Ainda não há vontade em África para essa produção, porque exige muito dinheiro e exige investimento na educação, coisa que nós fugimos investir na educação, e é preciso educação, okay? De mais alto nível para que a África possa apostar, porque também não é só construir armas nucleares, tem a questão da manutenção, do controlo e não só. No entanto, aqui voltando, né, para o tema deste vídeo, penso que a América terá feito isto para prevenir claramente situações do futuro e claramente só aproveitou aqui o contexto para agora já aproveitar e atacar enquanto há ambiente favorável para isso. Mas continuemos. Não sei se já fizeste like neste vídeo, se já fizeste, muito obrigado, fundo da minha Mushima. E se não fizeste ainda, claro, esse aqui é meu lembrete. Faça like, subscreva, ajuda o canal a crescer. Nós queremos ainda essa semana, este mês, atingirmos aqui os 130 mil inscritos. Vai ser possível se você se inscrever agora mesmo, meu chefe. Obrigado e continuemos. Literalmente, com este ataque, os Estados Unidos da América entram para a guerra Irão-Israel. Israel já se pronunciou, portanto, considerou o ataque como sendo histórico. Do ponto de vista técnico, foram usados 2 bombardeios B-2 Spirit, um proveniente de uma base americana, okay, e que reabasteceu durante o voo, e o outro proveniente de uma instalação naval norte-americana bem próximo do Irão. Portanto, foram realizados bombardeios em 3 instalações nucleares no Irão,
A ONU também já se pronunciou, disse que até o momento não há indícios de radiação nuclear em volta do Irão, de meio das instalações e não só. Também a ONU criticou os bombardeios norte-americanos, avisando para uma possível escalada do conflito e também para o perigo global que esses ataques americanos se podem vir a causar. O Irão claramente respondeu, disse que a América vai enfrentar consequências eternas, e consequências essas nós não sabemos. Claramente levantaria aqui algumas possíveis consequências do ataque americano ao Irão. Donald Trump claramente falou, e quando se realiza um ataque desses, o presidente tem que falar, ok? E falou dizendo que agora é assim, desta vez, que a América força o Irão a conversar. O Irão vai conversar depois deste ataque, porque percebeu que nós americanos avisamos, não brincamos. E não sabe se realmente o Irão, com esses ataques, vai agora encolher a cauda, vai agora aceitar conversar, ou se de facto esse ataque poderá ter sido mais uma provocação para o Irão. Portanto, aqui Donald Trump diz que o Irão vai agora aceitar conversar, vai agora retratar-se, só que é a visão e a posição da América. Agora, falta saber como é que o Irão claramente vai ler esse ataque. O Irão disse que vai realizar retaliação, uma retaliação eterna, ou seja, quererão danos eternos, mas aqui a América diz que é agora que o Irão vai retratar-se, vai querer conversar, vai querer abandonar aqui o programa nuclear e não sei, também vai querer parar de atingir e de invadir, vai invadir aqui Israel. O governo americano diz que a Europa foi avisada em relação a este ataque e é importante que a Europa seja avisada porque, claro, a América está a contar muito mais com apoio em avanço do Israel, mas a Europa é parceira americana na NATO, é importante que seja avisada caso o Irão ataque diretamente a América, portanto aqui o artigo 5 da NATO é ativado e os países europeus também entram para o conflito. Aqui está o grande perigo, que muitos de nós tememos claramente a existência de uma terceira guerra mundial e pode acontecer se o Irão atacar diretamente a América. Okay? O Irão pode atacar a América à distância ou então presencialmente. Aqui está o grande perigo. E o medo que nós temos de uma possível terceira guerra mundial só aconteceria neste cenário, okay? Se o Irão atacasse diretamente o território americano, o que é difícil em função da presença massiva de bases militares americanas em volta do Médio Oriente, em volta do Irão e não só. Mas pode acontecer, tudo é incerto nesta vida, ok? Bom, se o Irão diz que a América vai enfrentar consequências eternas, inesquecíveis, o que há de fazer não sabe, numa altura em que a América pensa que agora é que o Irão vai retrair-se, vai resguardar. Então, é uma guerra muito incerta, ok? O Irão é uma potência sim, a América demonstrou sim o seu poderio e é só o começo, ok? A razão pela qual tudo para frente é incerto. Há também consequências a nível financeiro e econômico, as bolsas de valores já começaram a cair, ok? E a nível econômico, o preço do petróleo claramente vai estourar agora que o Médio Oriente está em completo caos. E tem mais, né? Em função das consequências que podem vir a surgir, se por exemplo o Irão decidir fechar o Estreito de Hormuz, claramente pode fazer com que a transação intercontinental comercial, não só de petróleo, como também de manufaturas, claramente pode escassear, fazer com que haja, claro, mais dores econômicas, muito mais países africanos e americanos, que precisam claramente. A América precisa de muito combustível para poder aqui manter a economia a funcionar, inclusive o próprio exército, e a África precisa de importar bens da China, bens da América, bens da Europa, que precisam até inclusive de petróleo do Médio Oriente, e, claro, países africanos como Angola e Nigéria, claramente saem a ganhar em função do preço do petróleo cada vez mais vai aumentando, vai subindo. Ponto. A nível de consequência deste ataque, também para além dessa questão econômica em que o Irão pode vir a fechar o Estreito de Hormuz, outras consequências têm a ver com, por exemplo, um possível ataque, né, aos cidadãos americanos, às bases americanas, aos países aliados americanos, portanto, ou mesmo ataques terroristas na América, são possíveis consequências que se esperam. Claramente aqui a América vai aumentar o seu nível de vigilância interna e externa, ok? Cidadãos americanos pelo Médio Oriente estão cada vez mais inseguros porque podem ser atacados por lá, pela Europa, pela África, around the world, ok? Países como a Síria, Iraque, Jordânia podem também ser pequenos palcos de conflito porque há ali bases americanas, há ali interesses americanos, ok? Entre as pressões internas tem também declarações dos democratas dizendo que o presidente Trump está a abusar da Constituição americana, ok? Está a criar um caos para a América, está a trazer perigo para a América, ok? O presidente Trump está ciente do que está a fazer, ok?
Portanto, as demais consequências advindas do Irão não nos resta mesmo esperar do que há de acontecer nos próximos tempos. Portanto, o maior medo aqui está no facto de que se o Irão realizar um ataque direto à América, portanto, pode se ativar, não é? O artigo 5 e mais países da NATO e países da NATO poderem entrar para o conflito, okay, contra o Irão, mesmo assim se calhar não torna uma guerra mundial, mas torna o mundo completamente inseguro, ok? E vendo países da NATO em conflito com o Irão, claro que a NATO ganharia em função do seu poderio a nível de quantidade e qualidade, e mesmo assim, se calhar, não chamaríamos de guerra mundial, porque a guerra mundial que realmente assusta a todos seria a inclusão da Rússia e da China, que são os maiores players militares do mundo. Ou seja, quando esses três, mais a Europa, estiverem a lutar, claramente é guerra mundial. Mas enquanto existir apenas o Irão contra a NATO e mais o Israel, claramente é uma guerra em que o Irão está em desvantagem, ok? E claro, não chamaríamos de guerra mundial, mas chamaríamos de um mundo completamente instável em função dos brinquedos nucleares que existem em todo esse circuito. Acompanharemos aqui nos próximos capítulos desta novela de horror, de terror, ok? O que é que o Irão há de fazer na América, na Europa, na Ásia, não se sabe, ok? Portanto, podem usar pequenos grupos do Hamas, do Houthi, do Houthi, do Hezbollah, pequenas franjas terroristas que estão pelo mundo, podem ser usadas em defesa dos interesses iranianos, ok? E, no entanto, queremos aqui a espera dos próximos capítulos. Faz like neste vídeo antes que te esqueças, mostra se faz favor. Tamo junto, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe como sempre. Amém.